Nova Manhã. Apoio Unimed Catanduva. Cuidar de você, esse é o plano. E água mineral Palmares. Saudável como a sua vida. Olá, tudo bem? Estou de volta e com saudade de vocês. Hoje eu trouxe uma receita super gostosa e super natural. Uma panquequinha sem glúten, cheia de fibras, cheia de nutrientes, recheada com couve. Panqueca recheada com couve, gente, uma delícia. Experimente. Vamos começar pela massinha da panqueca, porque a couve é só dar um susto com alho, com um pouquinho de manteiga, e o molhinho eu também vou explicar pra vocês. Eu já fiz aqui, dei uma incrementada e eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz. Vamos começar a bater a massa da panqueca. Ó, aqui eu coloquei um copo de água. Então, essa massa também não tem lactose, que é o leite. Então, você que é intolerante à lactose, você também pode consumir. Aqui eu tô colocando uma colher de açúcar e uma pitadinha de sal. Aí vamos começar pelas farinhas. Eu não tô usando farinha de trigo. Onde tem glúten? O que é o glúten? Glúten é a proteína que tá no trigo e na cevada. Algumas pessoas são intolerantes, algumas pessoas são alérgicas e algumas pessoas têm sensibilidade ao glúten, tá? Então por isso que eu trouxe essa receitinha para vocês. Aqui eu tô usando uma colher de amido de milho. Vou ter que passar o dedinho de cozinheira é sempre limpo, fiquem tranquilas. Aqui eu tô usando aveia em flocos. A aveia, teoricamente, é um produto que não tem glúten. Na sua formulação original, ela não tem glúten. O que acontece? O glúten, ele tem um alto poder de contaminação. Então, por exemplo, a gente fez um pão, a gente fez uma pizza, a gente fez um bolo nessa cozinha usando esses utensílios. Eu não vou poder preparar mais nada para quem é celíaco, para quem realmente tem a patologia e não digere de maneira nenhuma o glúten. Então eu não posso utilizar os utensílios, a cozinha, nem nada disso. A mesma coisa acontece com a aveia. A aveia, ela não tem glúten, mas ela é armazenada, ela é processada na mesma indústria, no mesmo lugar que o trigo. Então, ela é contaminada com glúten. Para quem não tem problema com glúten, não tem problema algum consumir isso, tá? A gente fala contaminação, parece que tá estragado, mas não é. Contaminação é que ela tem alguns traços de glúten e isso para quem é celíaco, para quem tem a patologia, não pode consumir de maneira alguma. Mas existem algumas marcas no mercado hoje que já têm esse cuidado e processam a aveia em lugar diferente do trigo, então não tem esse tipo de contaminação, ok? Então aqui eu tô usando essa aveia em flocos sem glúten, 4 colheres de sopa. Aqui é legal falar assim, ó, a aveia é um alimento super rico, super importante pra gente. Ela melhora a função, os processos de gordura, né? De como a gente faz essa digestão da gordura. Aqui eu coloquei uma colher de sopa de gergelim. Eu amo gergelim. Onde eu posso colocar, eu coloco. O gergelim é riquíssimo em gorduras boas, em proteínas, em vitaminas, em fibras, em cálcio. Então, quem tem a intolerância à lactose, é muito legal consumir bastante gergelim. Gente, dê gergelim para criança, é muito legal. E se você não torra o gergelim, ele praticamente não tem sabor. Então você consegue colocar numa papinha, quando começa já com 1 aninho, mais ou menos, assim, uma papinha doce, ou mesmo uma papinha salgada. Você vai enriquecer muito essa nutrição infantil com o gergelim. E ele é super aceito, tá? Uma pitadinha de açafrão, sou super fã do açafrão também, super anti-inflamatório, termogênico,
Enfim, o açafrão, gente, é tudo de bom. Um ovo, ok? E só, vamos bater? Aí agora a gente bate bem pra virar uma massinha. Ok, vamos lá? A massa, você vai sentindo a consistência dela. Se for possível, aí você vê se precisa um pouco mais de aveia, um pouco mais... A chia também ajuda a dar uma consistência legal para essa massa. Minha frigideira já tá quente, já tá untada. Ela devia estar mais quente. Vamos ver se eu dou conta. Essa frigideira é bem grandona. E aí agora eu vou ensinar um truquezinho pra vocês. Deixa eu limpar o prato. Aí ela vai secando. Ela vai começar a mudar totalmente de cor. E a bordinha dela, vocês vão ver que ela vai começar a ficar dourada. E ela vai começar a se desprender da frigideira. Enquanto isso não acontecer, não mexa. Deixa ela ficar totalmente sólida. E aí a bordinha dela, ó, já começou a virar. Então aí ela já tá bem sequinha. Aí eu já consigo... Ai, ó, quebrou. Viu? Fazer com pressa, mas a próxima a gente consegue deixar bem direitinha. Ela já vai estar bem prontinha, ok? Aí agora a gente deixa só mais uns minutinhos. Enquanto isso, eu já vou ligar o fogo da minha couve. Ok. Aqui eu tenho 3 dentes de alho pequeno, picado. E 1,5 colher de manteiga, mais ou menos. Ok. Vou passar o meu papelzinho, só pra não... Essa frigideira é bem grandona. A que eu fiz em casa, ela era bem menor. Então aqui a gente vai conseguir menos... Ah, já deu. Menos panquequinhas. Em casa, na frigideira que eu fiz, essa receita deu em média 6 panquecas. Então dá uma refeiçãozinha boa aí pra galera, né? Ó, vamos deixar ela ficar bem sólida, bem bonitinha. Aqui, ó. E aí a gente só vai dar um susto na couve, ok? A couve é um vegetal maravilhoso também, riquíssimo em nutrientes. Pode ser consumido cru, a gente não tem esse hábito. Mas, gente, todo dia eu faço suco verde com couve e é uma delícia. Se você tira o talo do meio da folha, você praticamente tira o amargor dela, o sabor forte dela. Ó, a panquequinha já tá virando aqui. Acho que eu já consigo virar, ó, ela já tá soltinha. Aê, essa ficou bonita. Essa ficou bem linda. Meu alhinho já tá quase. Eu vou pôr aos poucos pra ela ir murchando. É claro que eu ia fazer arte. Não tem dúvida disso. Já vou tirar essa concha. Aí.
Vou pôr um salzinho, pra ficar mais fácil pra mexer. Pra gente já ir temperando ela aos poucos. E aí, conforme ela vai murchando, vamos colocando o resto da couve, ok? Ó, essa aqui ficou linda. Mas eu vou deixar ela mais um tiquinho pra ela não quebrar. Mais 2 segundos. Minha couve já tá... Ó, já consigo colocar o resto. Aí, aqui eu já viro. Paf! Beleza. Gente, o cheiro dessa cozinha, a gente come com os olhos, com o olfato, com tudo, né? Vamos ver se sai mais uma panquequinha aqui. Vou dar mais uma untadinha. Cuidado com os dedinhos. Não sei se sai, vamos ver. Vai sair. Aê! Delícia! Ó. Gente, aqui foi um maço de couve bem grandona. Ah, outra dica legal pra vocês. Vocês já viram que tem uma couve que ela é um pouco mais escura? Essa é a couve manteiga mesmo, ou couve mineira. Tem um tipo de couve que ela tem uma folha bem mais escura. Aquilo lá é folha de brócolis, certo? Então, ó, aqui eu já tô terminando. E aí já dá pra gente rechear. Aqui, vamos ver se eu consigo virar ela. Gente, para rechear não tem segredo algum. Eu vou usar a couve e aqui eu tô dando como sugestão para vocês queijo tipo colonial, ok? É um queijo que eu adoro, ele tem um sabor bem mais, meio amanteigado, ele é delicioso. Não é um queijo light, não é um queijo magrinho. Se você tiver de dieta, você pode usar um queijo que seja mais tranquilinho, no sentido de mais leve, mais light. Ó, isso aqui também já deu. Pode ser uma pastinha de ricota, um cottage, alguma coisa assim. Mas aqui eu tô dando prioridade para um queijinho mais saboroso, mais gostoso. Então, ó, aqui o nosso, eu tô usando o queijo tipo colonial. E aí, a couve é só isso, não tem segredo nenhum. Deixa eu pegar uma pinça. Muita couve. A Mi vai ter que amar couve hoje, porque ela vai comer couve pra danar. É claro que em casa você não precisa queimar o seu dedo, você pode fazer isso tranquilamente. Aqui eu vou pôr ela do avesso, pra ela ficar bem bonitinha. Vou jogar um molho. No próximo bloco eu vou explicar direitinho como que eu fiz esse molho. Já fiz esse molho aqui pra vocês, mas eu vou explicar de novo que esse molho vale muito a pena. Ele é muito bom. Ó. Só dar uma enroladinha, queimando o dedinho. Olha que linda! Vou pegar uma colher pra gente
jogar esse molho. Esse molho também já tá quentinho, 100% natural. Olha a consistência desse molho. Eu acho que a Mi gosta de molho, então eu vou pôr bastante molho, que ela merece, né? E forno para gratinar, deixar ela bem quentinha. E daqui um pouquinho eu te explico como que eu fiz esse molho e a Mi vai degustar. Mas eu só posso dizer que eu só fico bem ao seu lado. Você de Catanduva, dia 22 de setembro, estarei aí no Clube de Tênis Catanduva, levando o meu Jardim Pomar. Aguardo todos vocês, 22 de setembro, hein? Apareçam. Eu já tentei com outro alguém, mas não consigo dormir sem seus braços. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Água mineral Palmares, há 60 anos no mercado com os melhores produtos, desde o copinho de água até o galão de 20 litros. Com pH alcalino de 9,13, um dos maiores do mundo. Água mineral Palmares, saudável como a sua vida. Olá, pessoal! E eu vim aqui pra comer. Eu sempre chego pra hora boa, né? Lógico. O pessoal já sabe. Eu tava com uma saudade dela, gente. Ai, eu falo que a gente se diverte. Eu não sei se a gente faz coisa boa, mas pelo menos a gente dá risada. Ó, faz coisa. A gente come bem e dá risada. A gente quer coisa melhor do que essa? Bom, mas anotem aí que eu vou passar os ingredientes dessa panqueca sem glúten, recheada com couve e queijo. Nossa, tá light, né? Mas vamos lá, para massa, pessoal, 1 copo de água, 1 ovo, 1 colher de sopa de amido de milho, 4 colheres de aveia, 1 colher de gergelim, 1 colher de chá de açúcar, 1 pitadinha de açafrão e 1 pitadinha de sal. Para o recheio, que a Renezinha vai explicar para nós agora, é um maço de couve, alho a gosto, picadinho, e queijo tipo colonial a gosto. E eu já quero aproveitar e fazer um convite a todos vocês. Nós também estamos no YouTube, gente! Entre lá no nosso canal Nova Manhã, inscreva-se, faz parte junto com a gente. Vamos aí, vamos curtir, vamos compartilhar, vamos comentar os vídeos, vamos, né? Vamos dar esse up aí também para o nosso canal do Nova Manhã. Lembrando que também no Face, hein? Nova Manhã Oficial, acompanhe tudo lá, os vídeos também vão pro Face, as roupas, as entrevistas, os convidados, ixi, tá todo mundo lá. Estão convidados. E agora? Vamos comer? Já pode comer? Vamos? Pode. Eu queria explicar, amigo, como que eu fiz esse molho. Ah, então vai. Explica do molho, depois eu vou comer. É tudo de bom. Queimando ou não queimando o dedinho? Sem queimar dedinho. Ai, adoro queimar
Sem queimar dedo, sem queimar a língua. Ai, que saudade de você, Renê. Vai, você briga comigo, mas você sente saudade. Ô, gente, Renê quase, mas tá assim, ó. Ai, gente, cisco. Muito no cisco. Aliás, eu sumi por causa disso, né? Nutricionista, né? A Renezinha é naturóloga, quase. Nutricionista, mãe do Enzo, enfim, a Renezinha é de casa e é do coração de todo mundo, né? A gente ama essa coisa. Ai, é muito legal. A gente ama essa encrenca. O pessoal me reconhece, eu acho super legal. Eu falo assim, gente, que legal! É isso mesmo, o pessoal reconhece carinhoso. na rua, o pessoal manda, né, assim, Recadinhos. o feedback é muito legal. É, muito bacana. Não é, Renê? É. Ligam aqui, valorizam os profissionais, parabenizam. Ai, gente, isso é tudo de bom. Ah, inclusive encontrei a Olga Yamamoto domingo na caminhada do Batom do Bigode. Olga, um beijo, meu amor. Muito obrigada pelo seu carinho. Muito obrigada pelo carinho de todas vocês que assistem o Nova Manhã diariamente. São tantas as pessoas que mandam recado, que ligam na TV, que dão essa calorosa, né? Esse caloroso abraço em nós. Então, um beijo. Um beijo, obrigada. Estejam junto com a gente, sempre. Mizinha, vou explicar como que eu fiz esse molho. Explica eu como eu já vou comer. fiz ele aqui. Você mas já fez? Ele é maravilhoso. Aqui tem uma cebola grande, um talo de salsão, vê se tá quente, Mizinha. Um talo de salsão, 1 quilo de tomate bem maduro, uma cenoura bem grande. Por isso que ele tá com essa cor. Sim, e olha a consistência dele, Mi. Ele fica super cremoso. E aí? E esse eu bati com 5 azeitonas pretas. Dá pra sentir? Entendeu? Eu entendi. Mi, a cenoura no molho de tomate, ela faz toda a diferença. Primeiro, geralmente ela é muito mais barata que o tomate. Sem dúvida. Né? Então a gente dá uma rendida economicamente no negócio. Eu acho que ficou bom, né, Mi? Ela briga comigo que eu trago coisas light, mas ela gosta. 1 quilo de tomate rende tudo isso. E aí você pode congelar. Gente, é muito fácil fazer, não precisa ficar picando nada. Pica tudo grosseiramente, dá um susto na cebola, salsão, cenoura, tomate, põe um pouquinho de água e deixa cozinhar. A hora que a cenoura, o termômetro é a cenoura. Certo. A hora que a cenoura estiver bem molinha, você desliga e bate no liquidificador. Aí você pode bater com cheiro verde, com manjericão, com azeitona, ou só bater e congelar. Olha, gente, muito mais barato, muito mais vocês nutritivo. Não tem noção do sabor, e o sabor desse molho. Ele tá assim. Então não tem a acidez normalmente do molho de tomate. Por causa da cenoura. Qual que é a função da cenoura nesse molho? Deixar ele mais espesso, então essa cremosidade do molho é por conta da cenoura. Ela quebra a acidez do tomate, então você não precisa ficar pondo açúcar. Tem gente que põe açúcar, tem gente que põe ketchup, tem gente que põe... Enfim, não precisa, ok? Economicamente você tá mais barateada, porque você aumenta o rendimento. E nutrição, você tem muito mais vitamina, fibra, tudo, entendeu? Inclusive, congelando, pode congelar ele normal. Congela normal. Aqui ele tá fervidinho, que eu coloquei na panqueca da Mi, ok. Posso porcionar em potinhos, põe a datinha, congela. Gente, pra fazer uma macarronada com molho desse, aí você coloca umas almôndegas. Macarronada, lasanha, panqueca. Tudo. Mi, o que você me fala dessa massinha? A massa, Renê, tá tão leve. Ela tá tão leve. Super. Você não sente praticamente o gosto, o sabor da massa. Porque eu não gosto. Normalmente panqueca, eu não sei. Ela tem um gosto meio diferente. Eu normalmente... eu não sei o que acontece. Eu, particularmente, é muito difícil eu gostar de panqueca. A panqueca, pra mim, ela tem que ser assim.
muito fininha e sem aquele sabor preponderante. Eu não sei se a pessoa usa... Da farinha. Tem massa que vai ovo de panqueca? Tem, geralmente sim. Ah, então deve ser geralmente as massas de panqueca é leite, ovos, tem gente que põe óleo, põe manteiga e farinha, sal e farinha, né? Eu não dou essa conta. não, essa tem água, não tem gordura, não tem óleo, não tem manteiga, não tem... Leve, Super sequinha, um gostinho assim, muito sutil, porque você sente mesmo o gosto da couve e do queijo. E do molho. Ai, gente, Renê, bom mesmo. A gente capricha, Ai, né? Pelo menos a gente tenta caprichar. Ó, eu prometo pra vocês que agora nós teremos a Renezinha aí algumas semanas, né? Pelo menos esse mês que é mês de férias. Depois ela volta pro batente. Precisa, porque ela tá aí, ó, um passinho mesmo da formatura. Mas aí depois ela volta normal, né? Normal. Ela prometeu, tá? Aí eu sou sua. Não, eu sou da... Minha, não, vai pegar mal. Eu sou... É da galera. Viu, pessoal? Da produção. É da produção, ela é de todos. Enfim, eu vou acabar comendo ela inteira, então? Olha, Mi, se não tem tu, vai tu mesmo, Vai, né? Você já passou tudo o teu cercado? Você Não, já falou? Não falei nada. Tá vendo? Galera, os congelados da Especiarias continuam à venda no Deraco Center Frutas, na rua Minas Gerais 1122. E naquela loja linda que abriu na Brasil, esquina com a Recife, Coisas de Casa. Nos dois lugares tem um freezer da Especiarias. Tem algumas novidades vindo por aí, alguns outros pontos de venda que aí eu vou passando pra vocês, mas por enquanto são esses dois, porque eu também Ó, não Coisas tô de dando Casa, conta. descendo a Rua Brasil, é do lado esquerdo, viu, gente? Isso. Vocês dão bem de cara com a loja. A hora que Uma você graça. vê a praça do outro lado, é a Coisas de Casa. Uma loja linda, linda, linda. Conversa com a Célia, conversa com o Celso ou com o Du, eles estão lá para atender vocês com o maior carinho. Agora, fala pro pessoal, Renezinha, que queira, assim, tudo bem que você já está quase uma nutricionista, mas você é uma... Eu sou uma nutróloga. Então, sim, precisa, estou atendendo. Então, explica um pouquinho só pro pessoal para tá dar uma uma... gracinha, eu tô... Ela já tá atendendo, A gente. nutrologia trabalha com terapias naturais, então com massagem, aroma, floral, fitoterapia, olhar para o ser humano de uma maneira muito mais cuidadosa, de uma maneira muito mais carinhosa, de uma maneira integral. Então, para mim, como nutróloga, você não é uma patologia, você não é uma doença, você é um ser humano. Então a gente vai tentar cuidar e olhar desse ser humano. Então assim, você cuida de gastrite, você cuida de insônia, você cuida de menopausa. Eu cuido de gente. Isso. Então, ela cuida do todo, gente. Isso. Né? A metrologia é isso, é cuidar do todo. O ser humano, Integral. ele é integral, ele é uma coisa só, entendeu? Então, às vezes o estômago, ele tá mal porque a cabeça da gente não tá cooperando. Exatamente. Às vezes a insônia, ela vem causada de problemas, né, que a gente tem no nosso dia a dia, todos nós, mas que através disso a gente possa encontrar formas de equilíbrio, de relaxamento, entendeu? É dessa maneira que essa amada nossa trata e cuida. E logo, logo, já no espaço dela, também vai cuidar de toda a nossa nutrição. Exatamente. É pouco ou vocês querem mais? Bom, é sempre um prazer. A gente Prazer ama é meu. demais quando a Renê vem, a gente fica muito feliz. Porque ela é de casa, gente. Eu fico muito né? feliz, gente. E Tava a gente sentindo falta de vocês. E a gente sabe que ela gosta de verdade de estar aqui com a gente, com todos nós. Nós vamos ficando por aqui. Vou terminar minha panqueca, que eu já comi mais da metade, que tá boa demais. Ó, e essa panqueca ficou bruta, viu? Porque em casa eu faço ela melhorzinha. Então, essa... Não, mas é que aqui a gente gosta mesmo de comer. Então já vem com substância. Nada de miserê. Essa receita num padrão menos ogra renderia, né? Pelo menos umas 8 panquecas. Aqui renderam 5. É, porque aqui a gente... Mas aqui a galera é forte também. Aqui a galera bate firme, gente. Vocês já sabem disso, né? Mas ó, não saiam daí. Tem muito mais nova manhã pra vocês. Combinado? Nós, cozinha, vamos ficando por aqui. Mas não saiam daí. Tchau, Beijo gente. grande e Beijo. até mais.
Há 6 anos, oferecendo uma linha completa de produtos de beleza, sempre com um ótimo atendimento. Banho, cabelos, unhas, maquiagens e perfumarias, sempre com as últimas tendências, melhores formas de pagamento. Levamos a máquina de cartão até você. Entregue em qualquer bairro da cidade. Mais beleza, mais BMZ Cosméticos. Rua Brasil 278. Telefone 3521-7021. Esperamos por você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Você conhece o Paulo Zulu modelo, como veio ao mundo, quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bom dia! Estamos começando mais um Nova Manhã e hoje aqui comigo no Momento Unimed, Dr. Emília Herrera Júnior, neurologista, aqui para falarmos sobre Alzheimer. Esse é o mês, dia 21 de setembro, inclusive é considerado o Dia Mundial de Conscientização sobre a doença de Alzheimer. Por isso, ao longo de todo esse mês, diversos órgãos e instituições do Brasil realizam essa campanha Setembro Lilás. E hoje vamos falar um pouquinho sobre o Alzheimer. O que é o Alzheimer, doutor Emílio? Alzheimer é um processo crônico e degenerativo do sistema nervoso, em que tudo aquilo que você adquiriu, você vai perdendo. Normalmente começa com redução da memória, depois orientação temporal e espacial, ou seja, você começa a se perder em lugares conhecidos, você começa a desconhecer pessoas conhecidas, começa a diminuir as tuas habilidades, por exemplo, você fazia negócio, fazia conta em banco, você já não consegue mais fazer, ou se é uma dona de casa, fazia uma comida, já começa a se confundir nas coisas, na sequenciação do ato, e isso é um quadro que vai progressivamente piorando. Entendi. As habilidades vão diminuindo, vai diminuindo, há um declínio de toda a função nervosa superior. Ela começa com o esquecimento de memórias mais antigas ou de memórias de acontecimentos memória mais recentes? Você, no início da doença, você pode lembrar do seu pai, das coisas antigas com uma facilidade enorme, mas você não lembra de coisas que fez há algum tempo. Um recado que foi dado que você devia dar, uma coisa que você assiste, você já não consegue mais contar. Quer dizer, o início é sempre com redução da memória recente. Certo. Porque a memória antiga é uma memória mais estável, porque ela já foi colocada no estoque de memória. E a memória recente, ela tem que se transformar em memória antiga. Certo. Então, é esses circuitos que transformam memória de curto e memória de longo prazo que são alterados. Então, a pessoa tem facilidade de lembrar do pai,
da mãe, mas tem dificuldade em lembrar inicialmente dos netos e depois dos filhos e depois do marido. Quer dizer, você vai perdendo da última memória para a primeira. Para a primeira, entendi. E essa doença, ela comete pessoas de alguma idade mais avançada ou claro, também existem, antigamente se fazia uma distinção de doença de Alzheimer e demência senil. Porque Alzheimer, ele descreveu essa doença em 1907 com uma paciente chamada Auguste D, que começou a ter um declínio de memória e começou a ter delírios e alucinações que o marido estava traindo com outra e coisas desse tipo. Certo. Então, e foi feito, e ele acompanhou essa mulher não tinha nem 60 anos, e ele acompanhou ela até a morte e depois foi descrevendo toda a doença e depois ele tirou o cérebro dela e examinou o cérebro para ver as alterações que aconteciam. Então a descrição dele é fantástica, porque ele fez isso e acompanhou até o fim. Entendi. Por isso é que na época chamava doença de Alzheimer o quadro pré-senil, que é até os 65 anos, e chamava de demência senil depois dos 65 anos de idade. Entendi. Hoje, não, é tudo doença de Alzheimer. Certo. Doença de Alzheimer pré-senil, que é antes de 65 anos de idade, e doença de Alzheimer senil, que é depois de 65 anos e que é a mais frequente. Quem, por exemplo, desenvolve a doença de Alzheimer, ela tem um curto espaço de vida ou isso não interfere? Tem. Normalmente, a evolução do início ao fim é de 5 a 10 anos de doença. Então, depende, é claro, dos cuidados que se tem, depende das medicações que se dá, então você pode estender, existem casos que têm muito mais de 10 anos, mas na média são de 5 a 10 anos de evolução de doença. De evolução da doença. Quais, assim, as maiores características, é claro, além da perda da memória recente, que o pessoal de casa poderia identificar caso tenha percebido em alguém? Lógico. Primeira coisa, não existe só doença de Alzheimer. Certo. Todo mundo só fala do Alzheimer, mas existem várias demências. Tá. Existe, por exemplo, a demência vascular, que é por microderrames de repetição ou um derrame em parte estratégica. Mas o início é abrupto. Normalmente o início é abrupto, quer dizer, você está bem num dia e no outro dia você começa a perder as coisas. Quer dizer, então esse início abrupto sugere muito quadro vascular. Certo. Você entende? Existe uma outra demência que a gente chama de demência frontotemporal. A demência frontotemporal começa com mudança de comportamento. Quer dizer, você era uma pessoa recatada, quietinho, de repente começa a fazer piadas jocosas, tirar a roupa em público, fazer gestos obscenos, quer dizer, então, ou ficar o oposto. Você era conversadora, de repente você fica apática, desinteressada, não conversa. Esse é um tipo de demência, chamada demência frontotemporal, que começa basicamente com alteração comportamental. Certo. Ou com alteração de fala, você começa a perder a linguagem. Isso são as afasias. Existe um outro tipo de demência também, que é a demência corpus de Levy, que ela começa com parkinsonismo e um quadro demencial. Certo. Você entendeu? E com alucinações. Então, esses quadros têm que ser diferenciados, porque muitas vezes todos dizem Alzheimer. Não, Alzheimer é um quadro lento e progressivo, que em geral começa depois dos 65 anos de idade, caracterizado por um declínio progressivo de todas as funções nervosas superiores, que em geral começa com a memória. Entendi. Então, você é aquilo que eu te disse, coisas que você fazia bem antes, você não consegue mais fazer. Então, porque hoje em dia, eu não sei se é esse mundo muito corrido onde vivemos, muito estresse, a memória da gente, até um pouco mais jovem, né, antes dos 65, ela já está, parece que assim, toda cometida, né? A gente acha que não tem mais espaço no HD. Essa é uma coisa, né, que todo mundo tem esse medo. Será que eu estou desenvolvendo doença de Alzheimer? Não, porque normalmente isso é por alteração na concentração. A pessoa tem a cabeça cheia de coisas, ela não consegue manter o foco numa coisa só. Isso. Então você está aqui pensando na sua casa, pensando em outras coisas, então você não consegue se concentrar no que está fazendo. Isso. E aí, obviamente, você não vai ter memória boa. Não é que a memória é ruim, é que a tua concentração é pobre. Então foi feito um estudo pegando pessoas passando na rua e perguntando quem tinha alteração de memória. Mais da metade das pessoas diziam que tinha alguma alteração. E quando se examina, quando faz você
prestar atenção naquilo. Por exemplo, eu digo para você, olha, eu mostro 10 figuras para você e falo, o que você viu aí? Você não lembra. Mas aí eu pergunto, você, ó, presta atenção que eu vou perguntar depois. Isso, aí você consegue. Aí você tem um desempenho alto. É diferente da doença de Alzheimer, que não importa o que você fala, ele não vai conseguir melhorar o desempenho dele. Entendeu? Então isso é um teste simples. Você diz, olha, agora presta atenção, que aquilo que eu te mostrei eu vou perguntar para você depois. Então neste momento você se foca. Quando você se focar, a tua melhora. Olha só, doutor Emílio tem muitas informações sobre a doença de Alzheimer para nos dar logo após um rápido comercial. Não saiam daí. Empresário, cuide de sua empresa e deixe a saúde do seu funcionário com a gente. Além de programas e palestras de prevenção nas empresas, a Unimed Catanduva oferece o melhor hospital, os melhores médicos especialistas, o melhor laboratório. Consulte nosso plano empresarial, o melhor e mais acessível. Com saúde, sua empresa cresce. Ligue 3531-3119. Unimed Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Seja em casa ou no campo, na balada ou na cidade, água mineral Palmares está em todos os lugares. Eu bebo e você bebe porque é de qualidade. Todo mundo tá bebendo água mineral Palmares. No inverno ou verão, não importa a estação, Palmares em qualquer ocasião. Aposto que você não encontra outra igual. Palmares, a sua água mineral. Água mineral Palmares. Você conhece o Paulo Zulu modelo? Como veio ao mundo? Quer dizer, esportista. Mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você é todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Bom, continuando sobre o tema Alzheimer, doutor Emílio, uma pessoa que tem um caso na família, de um pai, a mãe, o avô, a avó, pode vir também a desenvolver em outros? Esse é um tema interessante. Existem, como eu te falei, dois tipos de, que era antigamente dito, a pré-senil e a senil. Isso. A hereditária, aquela que tem uma característica hereditária maior, é a pré-senil, aquela que começa antes dos 65 anos de idade. Certo. Então, essa tem algumas mutações genéticas, que são principalmente nas pré-senilinas 1, pré-senilina 2, que a pessoa já tem esse tipo de... já tem, e isso passa de pai para filho. A outra substância que define a demência senil é a apolipoproteína E, o alelo E4, que dá uma chance maior, mas se você ter o alelo E4, não significa que você vai ter. Significa que você tem uma chance maior. Então, não vale a pena você fazer um teste desse tipo. Isso no quadro senil. A demência que começa depois de 65 anos de idade, não é hereditária. Tá. Então, o que faz a pessoa ter esse quadro demencial? Isso. Primeiro,
a falta de estímulo cerebral. Você entende? Porque existe uma coisa chamada reserva cognitiva. O que é isso? Você trabalhando, você conversando, você lendo, você discutindo assuntos, você melhora as tuas conexões cerebrais. Então você tem uma reserva maior. Certo. Então você pode ter uma atrofia cerebral importante e não ter um quadro demencial. E outras pessoas que têm uma atividade mental muito pequena, com uma atrofia pequena, já produzem quadro demencial. Isso acontece por causa dessa reserva cognitiva. Quer dizer, então, teoricamente, se todos vivessem suficiente, todos teriam Alzheimer. Você entende? Todos teriam Alzheimer. O que faz você desenvolver ele mais cedo ou não é a reserva cognitiva que você tem. Entendi. O estudo que a gente fez em Catanduva, eu fiz o primeiro estudo populacional de demência em Catanduva, que hoje é referência mundial, disso, mostra isso. Quer dizer, a escolaridade, o analfabeto, que naquela época era muito intenso, tinha uma porcentagem de 12,2% de chance de demência. E o indivíduo com escolaridade acima de 8, 2,2%. Então, uma prevalência muito mais alta. Entendi. Então, tem que se estimular, né? O que fazer para evitar o Alzheimer? Isso. Atividade física. Ótimo. Atividade intelectiva. Certo. E prazer. Aproveitar a vida e viver bem. Pensar pouco. Eu adoro quando o doutor Emílio vem aqui, já até falei para para a Patrícia da Unimed, falei, precisa trazê-lo muito mais aqui, porque eu gosto quando você fala assim, doutor Emílio, é o prazer pela vida. Prazer de viver. Porque eu falo que onde se encontra um mundo como esse? É verdade. Em que a gente escolhe a vida da gente, em que tudo que a gente tem, a gente faz por merecer ou não. Tem razão. Então, eu acho que a gente tem que viver muito bem nesse mundo. Nós temos que viver muito bem. Muito bem. Não dá valor para coisas bobas, sabe? Se uma pessoa não gosta de você, seguramente outra vai gostar. Não é? Você entende? Então a gente fica dando valor para coisas que não têm muita importância. Tem razão. E a gente acaba perdendo muito tempo de Exato. vida, assim, né, Exato. doutor Emílio? Muito tempo atrás de coisas que não têm importância. Que não tem o porquê disso, né? Bom, as fases do Alzheimer, então, pelo que o senhor explicou pra gente, então começa com aqueles esquecimentos, Isso. né? Do que foi feito o último, né? Na lembrança mais atual, e aquilo ele vai seguindo de acordo com, assim, fatores decorrentes do dia a dia, até mesmo atitudes dela dentro de casa. É Certo. assim que ela vai se desenvolvendo. Você tem uma fase chamada leve, em que você tem um declínio de memória, mas que ainda não altera aquilo que a gente chama de AVD, atividades da vida diária. Que você ainda tem uma certa autonomia e uma certa independência. Ela já vai depois para uma fase moderada, em que você já não tem mais essa autonomia, que você precisa, porque você se perde em lugares conhecidos, você já não tem mais a independência para as atividades da vida diária. Essa chama fase moderada. E a fase grave, em que você praticamente já é totalmente dependente de tudo, inclusive para as necessidades fisiológicas da pessoa. Quando a pessoa já foi identificada, ela está em início, né? Então foi descoberto, conseguiram então encaminhar ao médico, ao neuro, para que vocês pudessem então iniciar um tratamento. Tem como segurar essa doença através de tratamento? Eu acho que você pode retardá-la e fazer com que a pessoa, para a doença não tem jeito, não há remédio ainda, e que a pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Entendi. Você entendeu? Porque as medicações que existem ainda hoje são medicações que tinham 10 a 20 anos atrás. Não há nada novo dentro disso, porque os mecanismos fisiopatológicos da doença estão tentando trabalhar, mas como ela é multifatorial, ainda não se chegou a alguma coisa definida para parar a doença. Certo. Então, o que se pode fazer? As medicações que tem normalmente, que é a memantina, que é os anticolinesterásicos, que é donepezila, galantamina, rivastigmina, que são medicamentos que aumentam os mediadores no cérebro ou que bloqueiam o mediador chamado ácido glutâmico, que destrói as células e faz com que haja uma redução da evolução da doença. Entendi. Mas o que se trabalha hoje, o que se tem que fazer é a reabilitação. Isso que eu ia perguntar. Então, junto com a medicação, a reabilitação
vindo também, Isso. assim, através de atividade física, de leituras, de uma boa alimentação, o prazer pela vida, né? Fazer com que a pessoa encontre novamente o prazer. Também, dentro de uma clínica, tem outras formas? Tem. Hoje em dia se trabalha muito com a reabilitação cognitiva. Uma das maneiras que se faz é a estimulação magnética transcraniana, que você vai estimular aquelas áreas que estão mais comprometidas no cérebro, fazendo que ela funcione melhor. A outra é os próprios treinos cognitivos, através de REACOM, através de memória, através de mecanismos em que você faz melhorar as atividades da vida diária. Certo. Você entende? Que a pessoa comece a trabalhar com dinheiro novamente, comece a trabalhar com relacionamentos. Então, o que se investe hoje muito é exatamente na reabilitação cognitiva, porque isso é hoje o que tem melhor resultado. Entendi, que excelente, gente. Bom, mas tem muito mais assunto para logo após os comerciais, não saiam daí. Will Flores, flores para todas as ocasiões, decorações de casamentos, 15 anos, formaturas e todos os tipos de eventos. Cesta de café da manhã, bichos de pelúcia e muito mais. O nosso atendimento é personalizado. Oferecemos os melhores preços da cidade. Confiram. Will Flores, presente em todos os momentos de sua vida. Acesse nossa fanpage no Facebook e nosso site willflores.com.br. A revista Mídia Magazine tem um compromisso sério com você. Sua distribuição é gratuita em Catanduva e mais 8 cidades da microrregião. Você pode também acessar o sistema PageFlip no site www.mediamagazine.com.br e terá acesso à cultura, turismo social, comportamento, entrevistas, atualidades, arquitetura, saúde e muito mais. Revista Mídia Magazine. 8 anos com você. Planeta Surf, agora em novo endereço. Rua Bahia, número 259, no centro de Catanduva. Pensou em material personalizado? Imperium Bordados, na Rua Recife 311, no centro de Catanduva. Você conhece o Paulo Zulu modelo? Como veio ao mundo... Quer dizer, esportista, mas aposto que não conhece o seu lado confeiteiro. Que é isso, Zulu? Você é todo trabalhado no açúcar? É açúcar Guarani. O que não pode é ficar parado. Bora se mexer? Ô Zulu, explica esse negócio de açúcar direito. Eu também posso? Descubra em guaranimaisqueaçúcar.com.br. Guarani, mais que açúcar. Doutor, me fala uma coisa. Quais os cuidados que a família ou os cuidadores precisam ter para as pessoas que já estão num estágio mais avançado da doença? Olha, até do começo, a primeira coisa é não você pôr lembretes para a pessoa, não ficar mostrando para ela o tempo todo as falhas dela, porque isso dá uma queda de autoestima grande. Certo. É muito mais fácil você pôr lembretes, por exemplo, se ela tem dificuldade à noite no banheiro, você acende uma luz diferente para ela acordar e saber o caminho. Certo. Outra coisa importante é não mudar em nada da estrutura da casa. Olha, bom porque saber. elas perdem toda a referência. Certo. Por exemplo, se você for na minha casa dormir, à noite você acorda para ir no banheiro, você fica meio confusa. Isso. Porque você está acostumada com a sua casa. Então a pessoa
que tem um quadro demencial, a família deve evitar até mudar móvel de lugar. Certo. Porque qualquer mudança faz com que elas fiquem confusas. Por isso é que se deve internar em último caso, porque no hospital há uma tendência muito grande a acelerar o processo degenerativo do cérebro. Você entende? Então, só em último caso, quer dizer, qualquer coisa se trate em casa. Entendi. A não ser quando não tem jeito no hospital. Outra coisa que é muito frequente e tem que ser evitada, quer dizer, quando principalmente morre o marido ou a mulher, então a família se reúne e vamos passar ela vai passar um mês na casa de cada um. Isso, acontece isso com muita Isso acaba com o cérebro da pessoa, porque ela perde todas as referências. Quando ela está se acostumando com o lugar, ela tem que mudar e aí perde toda a referência, não só as referências de local, como as referências afetivas. Isso. Então, o que a gente recomenda sempre, fique num lugar só, seja onde for, mas um lugar só. Entendi. Se houver condições de ficar com uma família, que fica com a família só. Tá. Se não houver, que ela possa até ir por uma população asilada, mas que seja um lugar só. Entendi. Porque ela vai se adaptando ao ambiente e ficando melhor. Essas mudanças, festas, evitar festas com muita aglomeração, que ela fica confusa. Certo. Vai visitar um filho? Vai e volta para a casa dela. Não tem que dormir, não tem que fazer, porque, como eu te falei, perde as referências. Entendi. Além do que, a pessoa idosa é uma árvore velha, e a árvore velha não pode tirar do lugar que morre. Então, deixa ela quietinha no lugar dela e as pessoas que vão visitar ela, não ela visitar as pessoas. Tem razão. Então, é muito importante manter, assim, essa pessoa no meio social mesmo, lógico, né? Lógico. É claro que com os devidos cuidados, evitando, né, uma aglomeração de pessoas, ou senão muitas pessoas diferentes. Isso, manter no seio familiar. Sem dúvida. Eu acho que ter essa doença pode ser minimizada com a pessoa tendo um relacionamento melhor em casa, que não se fique cobrando o tempo todo das dificuldades dela, que caminhe com alguém, que converse, que assiste uma televisão e discute aquilo que se viu com a família. Quer dizer, o que ela tem que fazer é estimular o cérebro dela. Isso. Você entende? Não é recolher e a gente ter vergonha e enfiar no fundo que tem problema. Isso. Qual o problema de se ter alguma coisa? A gente tem que trabalhar com isso, não fugir disso. Você sabe que outro dia eu estava vendo um vídeo na internet que foi o neto que ele assumiu esse compromisso com a avó, né, de cuidá-la. Então ela foi desenvolvendo a doença, o Alzheimer, e ele então mudou-se para a casa dela, né, porque todo mundo com aquela vida, e ele, um jovem de 21 anos, decidiu então cuidar realmente da avó. Foi emocionante demais, porque ele foi mostrando passo a passo durante anos no cuidado com ela, e mantendo, e lendo muito, conversando com ela, todos os assuntos, mesmo da leitura, quanto da TV. Então ela, sabe, você percebia que ela ia ainda mantendo, né, aquela sintonia com ele. Nossa, foi de extrema porque importância. É isso que as pessoas sentir que são amadas, certo? Sentir que elas são amadas apesar do problema dela e ter o carinho com elas, sabe? Porque elas precisam de carinho e de amor. Sem dúvida. Isso é o melhor tratamento, é o carinho e o amor. Doutor Emílio, e a família, né? Porque nós estamos falando do doente, nós estamos falando da ausência, normalmente da ausência familiar. A família precisa também ser um pouco tratada junto. Precisa, porque essa é uma doença familiar. Você imagina a mudança de padrão de vida que você tem para ter uma pessoa aos seus cuidados com essas dificuldades. Quer dizer, então, é o tempo todo conversando com você, o tempo todo te exigindo coisas. Quer dizer, então, existe inclusive trabalhos com o cuidador. Você entende? Para você fazer com que ele tenha uma qualidade melhor. Porque eu me dedico a você. Então, a minha vida acaba. Porque a minha vida é você. E, de repente, você falta. Eu perco todo o chão. Porque eu vivi para você. E quando você não existe, como é que eu faço? Sim. Você entende? Eu não tenho a quem cuidar, não tenho o que fazer. Então, existem hoje, inclusive, trabalhos com os cuidadores. Para que eles não deixem a vida deles. Para que eles continuem tendo atividades, fazendo coisas, para que depois não aconteça uma coisa desse tipo. Certo. Quer dizer, ela perder todo o chão, porque eu vivi para alguém e de repente alguém não existe mais.
o que eu faço da minha vida? Isso mesmo. Porque o que nós vemos, realmente, na maioria das vezes, é isso, né? Filhas que cuidam dos pais por ter esse problema e quando vem a desencarnar, realmente a pessoa fica perdida e ela acaba entrando num grau depressivo profundo. Exato. E os cuidadores também. O problema é da família. Então a família tem que se cotizar e todos ajudarem. Sim. Você entende? Para que o cuidador não fique 24 horas com a pessoa cuidada, que ela possa ter a autonomia dela, a vida dela, a caminhada dela, as atividades que ela tinha, ou que pelo menos possa ter. Entendi. Porque senão, a pessoa muitas vezes, até o cuidador morre antes da pessoa cuidada. Porque entra numa depressão sem fim, porque a vida dela acaba, quer dizer, ela não tem mais vida própria nenhuma. Então eu acho que quando existe uma doença desse tipo, todos têm que procurar ajudar, para que o cuidador não seja sobrecarregado a esse ponto. Olha só. Então, bom, nosso recado para esse bate-papo, né, doutor Emílio, é que realmente é uma doença que vem aí acometer várias pessoas, inclusive mesmo como o doutor Emílio nos disse, poderia ser todos nós, dependendo aí do tempo de vida de cada um e da forma como vive, não é, doutor Emílio? Da importância que é você ter prazer em viver, de você viver bem, de você valorizar o seu dia e a sua vida, essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estar aqui todos os dias juntos, aprender, evoluir, caminhar, crescer aí. Então eu acho que realmente foi assim um assunto que veio para você, que se tiver um doente em casa, saiba que você não está sozinho. São várias as pessoas que também têm a doença, várias famílias que têm alguém na família, que precisam de ajuda, que precisam de auxílio, que precisam de vocês. E vocês jamais se esqueçam que também precisam de outros, né? Para poder lidar com essa doença. Não tenha dúvida. Só terminando, vou dizer para você, a prevalência de demência, né, todo mundo fala, acima dos 65 anos, até o fim da vida, ela é em torno de 7,1%. Se você pegar dos 65 aos 70, é apenas 1%. Acima dos 85 anos, é 25%. Então, em cada 4 pessoas, uma teria demência. Então, há uma progressão do quadro demencial com a idade. Certo. Mas não esqueça daquilo que a gente conversou, reserva cognitiva. Faça com... Ser idoso não significa ter que parar. É isso mesmo. O idoso tem que adaptar a vida dele à nova situação, mas continuar vivendo. Doutor Emílio, muito obrigada. É isso. É um prazer muito grande recebê-lo aqui e eu tenho certeza que nós vamos trazer o senhor um pouco mais. Tranquilo, tá bom? Prazer. Muito obrigada, viu? Bom, nosso Momento Unimed fica por aqui. Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Tenham todos uma ótima quarta-feira. Um beijo grande no coração.